Vamos começar agora mais um episódio aqui no Musá Coworking e Podcast. E nesse formato online, a nossa entrevistada de hoje está em São Paulo e a gente vai bater um papo muito gostoso aqui com ela para vocês conhecerem uma história muito inspiradora. E eu estou aqui com a minha sócia, minha amiga, minha irmã de alma, Vanucci de Paula, e a gente vai bater esse papo com Larissa Carvalho. Lari, seja muito bem-vinda ao Musá. Se apresente e fale um pouquinho mais sobre a sua história para a gente. O que é que você faz? Fale mais. Muito obrigada, Ana Vanus, pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Meu coração está transbordando de alegria. Que E ótimo. antes de qualquer coisa, como você me apresentou, né? Eu sou Larissa Carvalho. E antes de qualquer título, eu sou mãe de duas meninas, esposa, filha e, acima de tudo, uma filha amada por Deus, que eu Ai, que acredito que tudo. seja o mais importante. Só que há muito tempo atrás, essa mulher precisou se reencontrar. Porque por muito tempo eu fui aquela mulher que fazia tudo, fazia tudo certinho, responsável, era forte, me fazia de forte, né. Mas por dentro eu sentia que faltava algo, era um vazio, sabe. E eu vivia sempre no automático, tentando corresponder às expectativas do outro, e tentando dar conta de tudo, mas sem clareza de quem eu realmente era. E Hum. foi aí que eu comecei a essa busca constante do autoconhecimento, e eu comecei a me buscar. E eu entendi que o Ok. problema não era eu, e sim, E isso aconteceu alguma coisa específico para que você sentisse essa necessidade de se buscar? hoje mesmo pela manhã eu li uma frase que fala assim: "Bendito seja um incômodo que te faz querer mudar". Eu sempre vivia incomodada com o que eu via ao meu redor, com aquela ambiência, e eu falava: "Não é possível que a vida seja só isso". E aquilo me incomodava. Então esse incômodo, que eu falo que ele é bendito, né, É eu bendito. agradeço a esses incômodos diariamente, que é o que faz eu querer mudar. Era esse incômodo que me gerou esse querer de querer mudar. E aí, como era a sua vida? Vamos dizer assim, qual era o cenário da sua vida que gerou esse incômodo para que você quisesse mudar? O cenário que me fez, eu era muito quietinha, né, Ana, um pouco é do meu perfil, eu ainda sou assim, mas eu era aquela criança, voltando assim na minha infância, eu era aquela criança muito quieta, que vivia mais sozinha, e eu fui crescendo e isso começou a gerar alguns incômodos em mim. E eu via as pessoas sorrindo, e a ambiência dentro da minha casa também, né, e eu falava assim, eu quero crescer, eu quero ser diferente. E aí vinha novamente o incômodo, e eu via, assim, cenários, de pessoas com a vidas mais felizes, né, e eu falava assim: "Eu não quero repetir esse mesmo padrão que eu aprendi". E eu comecei a estudar, fiz uma formação de recursos humanos, e dentro dessa formação eu escutei a palavra coaching. E me gerou interesse. E foi aí que eu comecei a pesquisar durante o meu trabalho os períodos de almoço, que eu ficava ali, eu já começava a estudar e comecei a pesquisar. E foi aí que eu vi que era, assim, um cenário diferente. E foi aí que começou a minha trajetória dentro do coaching, do autoconhecimento. E essa trajetória de autoconhecimento, esse mergulho para você, o que é que te trouxe de benefício? Nossa, não consigo nem mensurar, assim, trazer, são inúmeras coisas, sabe. Essa reconexão comigo mesma foi uma das primeiras coisas. A paciência, eu falo assim, como que eu posso explicar? Em resolver os conflitos. Eu tenho aquela calma, consigo olhar, respirar, antes de dar um ok, antes de dar uma resposta para o outro, sempre dizendo um sim para mim primeiro, e analisando os fatos, sabe. Dentro da minha casa, com meu esposo, com as minhas filhas, e eu falo assim, quando você me perguntou, as minhas filhas foram o meu primeiro combustível para eu não repetir os padrões
que eu tinha, internos e também comportamentos, né. Então, assim, eu vejo os resultados através delas, né. Dentro da minha casa, eu vejo, assim, realmente a diferença totalmente. Eu comigo mesmo, eu com o próximo e eu principalmente com Deus, né, porque eu vejo muitas pessoas achando que essa caminhada do autoconhecimento, às vezes vai afastar do espiritual, né, e Pelo eu vejo contrário. totalmente diferente. Ele te aproxima, ele te faz sentir mais, não é aquele só ir à igreja, você consegue ir sentir e também se doar. Então eu vejo, assim, inúmeras transformações, Ana, é assim, incontáveis, sabe. Muito interessante até isso que você falou, Estou Lari, aqui. porque, Vanucci tá aqui só É, reflexiva, só tô. babando aqui, só lindo, né. É E lindo. o que é importante, eu achei muito interessante essa parte que ela trouxe do tipo assim, que à medida que ela foi se conhecendo, se fortalecendo, ela passou a agir menos no impulso, no sentido de dar o sim para o outro, então ela passou a refletir antes de agir, porque ela citou, perfil comportamental e tudo, e essa questão da gente querer ser perfeita para os outros, a gente termina dando muito sim para os Para outros, se validar, para né. se validar, para ser aceita, para se sentir pertencente, e aí a gente se esquece. Vai se colocando em último lugar e quando vê, traz esse vazio, como você comentou no início, né, na fala dela. E eu sentia um vazio. Esse vazio por quê? Porque estava sempre transbo o copo que você quando você vai virando o copo, a água vai saindo e vai chegar uma hora que não tem mais água dentro. Você transborda tanto para os outros e esquece de deixar a sua parte, né. E aí, esse mergulho interior trouxe essa consciência para você de que primeiro é você, até porque para que você possa se centrar e não repetir os padrões para suas filhas, né. E isso também, Lari, te trouxe para essa sua caminhada dentro do desenvolvimento humano, que você faz um trabalho lindo aí também com mulheres, né, aí em São Paulo. E aí foi disso também que trouxe essa necessidade que surgiu essa necessidade de transbordar para outras mulheres? A transformação que você passou, e aí surgiu o Desejo. desejo, né, aqueceu o seu coração para que você pudesse, inclusive, superar suas dificuldades e sim transbordar para outras mulheres? Isso, exatamente, Ana. Hoje eu ajudo mulheres a fazerem exatamente esse caminho, a voltarem para si, a reconectarem com a sua essência, né, alinhando corpo, mente e espírito. Porque assim como eu vi a necessidade, a cada eu sempre fui muito tive muita escuta, né, igual a gente falou do meu perfil, sempre fui muito de ouvir. E eu percebia que chegava muitas mulheres para mim falando, conversando sobre as mesmas coisas, sobre cenários diferentes, mas que eu via que estavam desconectadas de si mesmo. E eu falei assim: "Por que não levar as boas novas, né? Por que não lançar o pão sobre as águas, sobre a vida dessas mulheres?". E hoje eu estou nessa caminhada, ajudando essas mulheres a se reconectarem com a sua essência. Ô Lari, e o que significa ser desconectada da sua essência? O que significa essa você está me ouvindo? O que significa essa mulher desconectada da sua essência? Eu vejo uma mulher desconectada durante a minha trajetória, até minhas experiências de vida, que é quando essa mulher ela vive tentando ser a versão do que o outro espera dela. Que ela é forte mesmo quando ela está cansada, ela não consegue dar essa pausa, ela diz sim, sempre querendo dizer um não, ela fica se adaptando o tempo todo. E ao longo da caminhada ela vai se perdendo e vai se desconectando de si. E o interessante, Ana, é que muitas vezes essa mulher, ela tem sucesso de vida. Muitas dela, porque eu vejo a mulher quando quer algo, ela tem esse instinto muito forte de ir em busca, de fazer aquilo acontecer. E ela tem sucesso, mas é um sucesso muitas vezes sem sentido. Quando chega no Everest, naquele ponto, não tem aquele sentido, é um vazio que ela É o nem mesmo propósito, ela falta o sabe propósito. explicar. Que a desconexão, eu falo que a desconexão não é sobre o fracasso, é sobre a gente não reconhecer a própria vida, não se reconhecer na própria vida. É uma desconexão muito grande.
Maravilha. E aí você começa a trabalhar, né, essas mulheres para fazer esse caminho de volta, como você já mesma fez esse caminho, né, e trabalha ela através de quais vertentes? Vertentes, no caso, eu sei que você também tem conhecimento na área de análise comportamental, e você trabalha as mulheres também através dessa vertente? Sim, sim, análise de perfil comportamental, que foi o início da minha carreira, né, que eu me identifiquei muito. Quando eu fiz o meu mapeamento de perfil comportamental, eu falei: "Nossa, é maravilhoso você se autoconhecer, você descobrir coisas internas que estavam escondidas dentro de você", né, porque ele é um mapa, né, como que a gente funciona, como que nós tomamos as decisões, como que reagimos sob pressão, como lidera, como se comunica. E quando a mulher ela entende isso, que foi o que aconteceu comigo, começa aquela mudança. Ela traz clareza, né, e ela para de se comparar e ela começa a se posicionar. E ela Exatamente. começa a entender, né, também que não precisa ficar se moldando o tempo todo. Ela vai, ela se adapta, que é o que acontece muito comigo. Eu me adapto, mas eu volto na minha essência. Eu me recarrego, voltando em quem eu sou. Mas eu preciso me adaptar ao meio também para conseguir viver com o contágio social, né. Então eu vejo que a gente usar, o que nós somos com estratégia. Exatamente. É libertador entender de perfil comportamental, É, até porque, como você falou, Lara, essa questão da comparação. Quando a gente se conhece, eu começo a entender que eu vou performar melhor se eu me aceitar. Por exemplo, eu e Ivan temos perfis muito diferentes e a gente sempre exalta isso, né? A nossa diferença. Então, se eu quiser performar como o Van performa, eu não vou me dar bem, porque não sou eu. Mas eu tenho características que, se eu trabalhar em cima disso, aí sim eu vou performar bem. Do mesmo jeito, o contrário, a gente consegue se adaptar, como você falou, é, né, a gente consegue se adaptar, mas é por um momento, é. para uma É situação, estratégia, é é estratégico, é estratégia. intencional, É, né, e aí depois a gente volta, como por exemplo, quando eu comecei a atuar, eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa. Expansiva, nunca fui. Mas eu comecei a entender que, se eu quisesse ajudar outras pessoas, se eu quisesse transformar outras vidas, eu tinha que botar a cara no sol, vamos dizer é. assim. Eu tinha que abrir a minha boca. Então eu comecei a me adaptar nesse sentido, mas eu tenho os meus momentos de ficar eu quietinha sozinha no meu quarto, tranquilamente, ouvindo minha musiquinha clássica, e tá tudo certo. Então a gente tem que saber se adaptar e voltar. Então, quando a gente entende de perfil, a gente tem que dizer assim: ó, beleza, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou entrar no meu adaptado, eu vou dar o meu melhor nisso, mas eu não vou deixar de ser eu. E outra, eu não preciso fazer isso o tempo todo. Eu posso lançar mão de quem eu sou, agindo da forma onde eu performo melhor Sim, para ter melhores o resultados. centro de força, O né. centro de força. E quando a gente entende disso, Lari, sai mais desse lance da comparação, né? Você vê isso nos resultados das mulheres que você acompanha? E o que você falou aí, Ana, é exatamente eu, né, eu, Larissa, eu me adapto, eu também não sou tão comunicativa assim, igual eu falei, eu sou mais boa ouvinte, mas eu me adapto e sempre volto no meu foco e na minha essência, né, que é a minha essência e que eu acredito que a gente, sendo quem nós somos, há prosperidade maior. Sim, eu percebo que elas, assim, saem totalmente assim, elas saem assim: "O que que aconteceu aqui?". Essa semana mesmo eu tive uma devolutiva, ela falou assim: "Lari do céu, isso aqui é vida, isso aqui é uma divisão de águas na minha vida, assim, porque eu não sabia quem eu era, o que que eu tinha, quais eram meus medos, quais eram os meus pontos fortes, minha personalidade". Ela sai ali, é um começo de um autoconhecimento, né, elas saem totalmente, assim, visionárias, né, vamos dizer assim, visionárias. É um espelho, né. Eu lembro que, quando eu fazia as análises, teve um psicólogo, inclusive, que falou assim: "Eu nunca me vi num espelho tão bem refletido quanto nesse momento". Porque realmente a gente se vê de uma forma diferente e profunda, né, quando você faz, Lara, eu queria que você falasse mais sobre o processo de análise comportamental, porque é dividido em 2 partes, né, tem o relatório, tem a sessão de análise, eu queria saber como é que você aplica isso.
Sim, tem um inventário, né, que a pessoa responde primeiro, a gente orienta a forma que responde, tudo certinho, e depois disso nós marcamos a devolutiva, onde é que eu vou fazer esse mapeamento com a pessoa, explicar tudo certinho e dar todos os passo a passo, e ali mesmo a gente consegue montar um plano de ação, já de atitudes, mudando, trazendo as suas competências para desenvolver, seus medos. É sensacional, é tudo é extraordinário. E além disso, depois a gente manda, eu consigo mandar ainda toda essa devolutiva para o cliente, né, para ele olhar, para ele ver se tem algum ponto específico que ele queira mudar ali, é muito bom. Massa. Ô Lari, o que é que você entende que trava mais uma mulher? Pelo acompanhamento que você faz, pela sua experiência, pela sua visão. O que é que trava mais uma mulher? Medo, que é o que a gente tanto fala, que tanto vê, né, amiga? Ou falta de clareza? Ou uma coisa tá ligada à outra? Como é a sua visão sobre isso? Eu acredito que esteja ligado sim, mas o que eu acredito que mais trava uma mulher hoje em dia é a falta de clareza. Eu acho. Porque quando você tem clareza de quem você é e do que você quer, ela até sente medo, mas ela vai com medo mesmo. É. No início dessa trajetória do autoconhecimento, Ana, eu pude perceber, assim, que eu tinha muito medo, né, até hoje a gente tem, principalmente quando é algo novo. Ele traz aquele medo, aquele desconforto. E um dos master trainer, ele falava assim, ele contou a história dele lá, linda, assim, inspiradora, maravilhosa. E lá ele falava assim: eu sentia medo, mas eu estou aqui hoje porque eu vim com medo mesmo. Então isso ecoa em mim até hoje, essa frase fica na minha mente, principalmente quando surge algo novo, assim, né. Principalmente no autodesenvolvimento, a gente está tendo que sempre está surgindo algo novo, novas oportunidades, né. Então essa frase, ela sempre ecoa dentro de mim: "Vai com medo mesmo". Isso. Então, se você tem clareza, independente, você vai ter medo, em qualquer processo da sua vida, de mudança. Agora, quando você não tem clareza, qualquer opinião, ela vem e te desmonta. Qualquer crítica te faz duvidar de algo. E a clareza, eu acredito que ela traz uma segurança interna. E quando a gente está seguro, a segurança ela muda tudo, mesmo com o medo. É. O medo, muitas vezes, ele é forte quando não há, como você falou, né, o medo do desconhecido. Mas e quando a gente torna o desconhecido conhecido? Esse medo, ele tende a diminuir, né. Entra a Então autoconfiança. entra a autoconfiança. Então, quando você torna e como é que torna o desconhecido conhecido? Primeiro, quando você para e analisa, reflete sobre as coisas, ou seja, quando você passa a ter mais clareza sobre a situação, né? Por Autoconfiança. exemplo, empreendedorismo. "Ah, eu tenho medo de empreender". Você já parou de empreender? Você já parou para analisar o que é empreender? Como é a vida de um empreendedor? O que é que você precisa fazer para empreender bem? E aí você vai refletindo sobre isso, esse medo o desconhecido vai se tornando mais conhecido, mais previsível, porque a clareza é maior, e aí o medo tende a Diminuir. diminuir, né. O medo também é natural, porque é um compromisso com a entrega, né. Você quer fazer aquilo da melhor forma possível e também sente aquele friozinho na barriga. Mas o que eu acho que é massa, que eu acho que você e Ivan vão concordar comigo, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende que o medo faz parte da nossa vida, que para tudo que a gente quer alcançar, o medo vai fazer parte e que passa a ser massa isso, É. né. A gente fala assim: "Ai, tá, tô com medo", mas já não é mais um limitador. É uma sensação, é uma coisa que você sente, é um sentimento, é uma emoção que está dentro de você que faz parte e é válida, ok, mas não é mais limitador. Quando a gente se conhece e toma posse da gente. Você percebe isso nas suas mentoradas, Lari? O que é que você percebe, assim, de diferente numa mulher que decide se priorizar, por exemplo? Eu percebo que ela para de sobreviver e ela começa realmente a viver, né. E ela para também de viver naquele automático, porque eu vejo assim que quando tenho vários depoimentos de mulheres que elas começam a se priorizar, e ela
começa a perceber que isso não é um egoísmo, é uma responsabilidade emocional. Porque quando ela se escolhe, ela se melhora como profissional, como mãe, como esposa, como líder, ela melhora em tudo. Porque aí ela começa a praticar amar o teu próximo como a ti mesmo, porque ela está se priorizando, ela está se amando. Isso não é um abandono com o outro, porque primeiro é você e depois é o outro, porque senão não fica coerente você sempre dar para o outro e para você não. Primeiro você é você, precisa de uma priorização aí, né, porque ela deixa de agir por carência, e ela começa a agir por consciência quando ela começa a se priorizar. E uma mulher, eu falo assim, uma mulher quando ela age com consciência, ela começa a transformar tudo no seu redor, em todo o ambiente que ela está, essa mudança vem. Reflete em todas as áreas da vida, né? E do resultados, e eu estou vivendo isso na pele, né, Ana, porque é impressionante, né, não tem como. Quando ela se prioriza, e é um espelho, né, até para os nossos filhos, né, eles já começam a entender que essa priorização, ela é importante, né. É verdade. E você falou em resultados, né? É muito importante, porque o autoconhecimento, esse fortalecimento emocional, muitas vezes pode parecer vago para as pessoas que não têm muito acesso a isso, mas tão necessário ao mesmo tempo. Então, as pessoas, o que é que eu vejo muito? Não sei se você concorda comigo. Eu vejo que muitas pessoas vivem uma vida de limitação, de dor, né, de dificuldade, ou seja, colhem resultados negativos por não ter essa consciência de que muitas vezes a resposta está dentro da gente, muitas vezes não, está sempre dentro da Com gente, certeza. né. E aí, por essa falta de consciência, como você falou, a pessoa continua vivendo nesse mundinho limitado, apertadinho, se fechando, E se é cômodo, diminuindo. para muita gente é cômodo. Pois é. A E zona aí de se di conforto, né. que de confortável não tem nada, inclusive, porque dói pra caramba, e aí a gente entra naquele negócio do que é que dói mais? Dói mais a ficar onde você está e continuar colhendo esses resultados negativos, ou a dor do desafio de fazer algo diferente, de fazer isso novo, mas também colher novos resultados, né, e ter a chance de colher resultados positivos. E aí, quais resultados você percebe na sua vida, Lari, na vida das suas mentoradas, de quem decide sair da caixinha, de quem decide colher novos resultados? Como é que reflete isso na sua vida? A primeira coisa que eu consigo ver, assim, mensurando, é a expansão da mente, que elas começam a ter uma visão diferente de tudo que elas já viveram, né, elas traz isso para a vida delas. E essa expansão, elas abrem uma visão assim, existe uma vida diferente, realmente eu mereço viver o melhor. Isso para mim, assim, já tá tudo já tá concluída para mim, eu já podia parar ali, porque ela começa a ter clareza de quem ela nasceu para ser, assim, sabe. E muitas, assim, é sistêmico, né, Ana, as transformações. Eu vi transformações de mulheres emagrecendo, assim, mais de 10, 15 quilos, dentro da mentoria Reconecte com a Sua Essência, conseguindo alcançar bens materiais que estavam no seu mural, no seu relacionamento, tempo de qualidade com filhos, de presença, é muito assim, é transformador, é transformador. E é nessa jornada, né, você falou, esse mergulho interior de se conhecer, de expandir a consciência para ter novos resultados. E é sistêmico, porque é um efeito dominó. Você muda uma coisa e aí as coisas vão fluindo mais fácil, porque você virou uma chavinha que termina abrindo todas as portas, né. A gente conversa muito com diversas a gente tem acesso a diversas histórias aqui, né, amiga. E a gente vê o quanto um passo define toda uma trajetória, o quanto um passo muda toda uma trajetória. E você deu esse passo, por exemplo, né, e saiu da sua zona de conforto, e o incômodo que você falou aqui no início te fez sair dessa zona de conforto, né, quer dizer, entender do tipo assim: "Ah, existe um mundo lá fora que eu preciso alcançar", né. Lari, diante da sua experiência,
O que é que você entende que as mulheres sentem mais dificuldade nesse processo de mudança? A constância. Eu vejo que a constância é o que mais pega, assim, na vida delas. Tipo assim, elas começam hoje, aí sente aquele desconforto, e esse desconforto, que seria o incômodo, em vez de trazer para mudar, elas param no meio do caminho. Então eu percebo que a constância é o que mais, assim, traz a dificuldade para elas de mudança, eu consigo enxergar isso. E também a autorresponsabilidade. Elas ficam jogando a culpa no tempo ou no outro, e isso às vezes meio que paralisa elas nessa jornada, sabe. Então a gente sempre está trabalhando essa autoconsciência, autorresponsabilidade e a constância, porque é através da constância que vai vir os resultados, não tem como, não existe em outra ordem, né, vem a constância que você vai conseguindo colher os frutos da jornada. Tá. Ô Larissa, o seu avatar é feminino? Essencialmente. E por quê? O que te levou a fazer a escolha pelo avatar feminino? Eu acredito que eu mesma, assim, eu vendo a minhas mudanças internas, eu me fez ir para esse público, porque eu me conectei mais, as pessoas que me procuravam também eram mais mulheres, mais mulheres, né. Eu atendo sim homens, já fiz análise de perfil comportamental com homens, mas assim, o meu foco é as mulheres, porque eu vejo que elas, o homem é a cabeça, né, mas a mulher ela é o pescoço. Então, eu acredito que a força feminina, ela rege muito dentro de casa. Quando uma mulher é transformada, ela transforma tudo dentro de casa, né. E por isso que eu acredito que o feminino, nós temos essa força muito grande no nosso ambiente, né. Então, eu acredito que seja mais essa força, assim, o que me fez voltar para o público feminino. E considerando o tipo de trabalho que você desenvolve, você consegue perceber que, se não todas, mas grande parte das mulheres atribui aos cônjuges, aos maridos, parte do fracasso delas? Eu vou usar fracasso de forma genérica, porque tem muita gente que casa, por exemplo, usando o marido como muleta, como se a condição financeira fosse trazer a solução para tudo. Que ela entende que esteja vago ainda na vida dela, né. Eu conheço muitas mulheres que casam, saem das casas dos pais e achando que o marido vai salvar É. a vida delas. Eu não sei se você se depara com esse quadro. Aqui a gente conhece muita gente que sim, e ao longo dessa jornada eu tenho visto muitas histórias nesse sentido. Aí é assim também? Essa realidade existe? Olha, aqui, para o meu público, que eu já me deparei, que eu já sei as histórias delas, é meio diversificado. Elas são muito empreendedoras. Ah, Elas trabalham muito para fora. Então, assim, então é mais assim aquele dominante aflorado na pele, que aí eu tenho que trazer aquele feminino para a vida delas, para entendi, elas sentarem na cadeira delas e realmente ser mulheres, deixar os homens ser os entendi. homens e as mulheres ser mulheres. Então, assim, eu atendi mais esse público, só que também tinha uma ou outra ali que era mais aquela mulher mais acuada, que ficava esperando tudo pelo esposo, né. E eu acredito que é uma união, né, é um equilíbrio, Isso. é para acontecer, né. Então o meu público, até hoje, né, foi mais para essas mulheres mais dominantes. E a gente tem percebido um movimento muito grande nesse sentido. Mulheres que têm aflorada testosterona, É. né? E aí ela quer ser o homem da relação, quer resolver tudo, Que desequilibra, né. desequilibra e acaba desajustando o relacionamento e o marido acaba indo embora, porque ele não quer ser a mulher da relação. Tem muito homem que não quer perder a condição dele de provedor, de protetor, É. de aquele que dá o destino aos filhos, né? Porque a gente que estuda, a gente sabe bem separar isso.
E realmente, então você nichou dentro do núcleo, eu percebo que dentro do núcleo feminino, você tem muito esse número de mulheres que tem esse tipo de trava. A dominância, vamos dizer assim, a dominância, porque realmente é uma trava, viu? Eu digo porque o meu perfil é dominante, e para o meu marido se adaptar ao meu perfil, ele teve que suar muito. Eu cedi muito, mas eu acho que ele se esforçou mais. Entendeu? Eu poderia nem ter falado isso aqui, mas eu reconheço que para eu descer foi difícil. Ele teve que subir mais do que eu descer. Você está entendendo aí? E esse tipo de mulher, já que você trabalha com mulher dominante, para a gente trabalhar ela, né, Ana Paula? É, né? Não é fácil. E tem mais, apesar da dominância que eu carrego, eu dava muito sim. E aí havia uma confusão. Porque as pessoas achavam que eu era besta, quando na verdade eu sempre fui intencional, tá entendendo? Então a dominância era muito forte. Eu sempre trabalhei isso comigo. Eu nunca vou fazer nada de modo aleatório. Tudo que eu faço é estratégico, tudo que eu faço é intencional. Dificilmente Vanucci vai fazer alguma coisa sem que tenha um ponto de reflexão ali por trás. E para acabar de acertar, eu me tornei jurista, então isso se fez ainda mais forte. E tem um detalhe, a minha mãe, ela dizia que eu era uma negrinha atrevida. E eu uso a minha mãe como referência porque ela foi a primeira pessoa a ver o meu ponto de força, que era exatamente o atrevimento. Muitas mães teriam batido por eu desafiá-la, né, pelo filho desafiar. Ela não, ela me repreendia, ela dizia se eu tivesse certo ou errada, normalmente se ela estava me chamando de atrevida é porque eu desafiei ela, eu cobrava uma resposta com fundamento, repara, pequena. Ele dizia: "Por quê?". Eu pedi para sair de casa, com 12 anos de idade. Eu disse: "Eu vou fazer o curso que vocês querem, mas o diploma vai ser de vocês, porque a vida que vocês estão me ofertando não é a vida que eu quero ter". Imagine com 12, 13 anos de idade você falar isso para o pai e para uma mãe. Não é, tem que ser muito atrevida mesmo. E lidar com esse tipo de perfil não é Não, fácil. não é fácil. E você falando, Van, me trouxe a imagem da minha filha, Pois porque Ana é. Júlia é assim, É. entende? Então, muito do que você fala eu vejo nela, porque ela argumenta com É. fundamento. E eu que tenho, falando de perfil comportamental, eu tenho um perfil estável conforme, que não lida muito bem com esse constrangimento, vamos dizer assim, com esse embate, É. eu tenho que me adaptar para fazer uma criação de forma que eu Na não pode a minha narrativa. filha, mas que também não seja permissiva. E Exatamente. aí vem a importância da gente se conhecer, para que a Exatamente. gente possa lidar com a situação da melhor forma possível, É. né. E hoje eu tenho 2 filhos altamente dominantes. Imagine, meu marido é gente boa. É, Alex tem É, estabilidade ele e é uma influência, eu totalmente acho. estável É. e é influente, mas 2 dos meus filhos, eles são altamente dominantes. E eu não entendo, mas a Antoniza e a Dora são. E a gente senta para fazer reunião familiar, para justificar por que que eu quero que seja dessa forma. Então a gente já traz essa realidade para dentro de casa, trabalhando o perfil e fortalecendo os pontos Isso, dentro. fortalecendo o ponto positivo e Isso, trabalhando os os negativos, fracos, pois né, é. o que tem que ser Isso, desenvolvido. porque graças a Deus a gente teve a oportunidade de estudar, Isso. E aí né. é mais um ponto importante do autoconhecimento, Isso, porque a gente deixa de podar as crianças. exatamente. A gente fortalece no que eles têm de positivo Isso, e a gente nutre o que precisa ser desenvolvido. exatamente. "Ai, minha filha não tem muita paciência", você vai ficar jogando na cara dela o tempo todo É, isso? Não, você vai trabalhar, treinar ela para que ela desenvolva a paciência. E assim a gente, torna as nossas crianças futuramente adultos fortalecidos fortalecidos, emocionalmente. exatamente. Por quê? Estão centrados na essência dele, Exato, né, eles não sofreram os cortes, as limitações que nós sofremos na infância, exatamente. né, é muito interessante isso. É. Ô Lari,
Antes da gente encaminhar para o final, seria muito interessante você falar mais do seu trabalho. Quais são as suas formas de atuação? Você falou da análise, das mentorias, como é que isso E como as acontece? pessoas podem chegar até ela, né? Exato, Quais fala são seu os seus Instagram. canais. De forma online, né, meus atendimentos são todos online, então eu consigo em todo o Brasil, todo mundo, No né, mundo, é isso aí. o mundo. E aí tem análise de perfil comportamental, eu trabalho com grupos também de desafio, a gente terminou um grupo de mulheres agora em janeiro, o Discipline-se, que foi maravilhoso. Tem análise de perfil, como eu falei, a mentoria, nós vamos começar agora, também em fevereiro, e nós vamos ter um encontro, para mulheres também presencial. Então eu tenho Olha, várias faixas, assim, vários, formas de um atuação, né? uma esteira de produtos, né, E para quando vai ser todo esse encontro Presencial. presencial? dia 8 de março. Ai, que lindo, no Dia da Mulher. Ele está É, sendo montado em cima para a mulher mesmo, ele chama O Despertar. Que vai ser massa, muito lindo, bom. Lari. Parabéns, viu? Parabéns. Fala seu Instagram. Meu Instagram é Larissa Carvalho, underline analista. Muito bom, Maravilha. maravilha. Vamos no ping-pong, então? Bora? A gente aqui faz um ping-pong. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguns episódios aqui do podcast, mas a gente vai falar uma palavra e você, em contrapartida, libera uma palavra que se case com a que eu vou falar e pau. São 6 palavras, tá certo? Tá pronta? Vamos lá? Mulheres. Vida. Amiga, tu tá lendo meus pensamentos, que eu ia falar Conexão, exatamente bebê, isso. conexão. Mas vamos lá. Deus. Sou eu novamente? Isso. Conexão. Conexão. Sucesso. Dinheiro. Família. Deus. Realização. Gratidão. Já fomos 6? 6. Eu sou a última? Ou já acabou? Acho Já que já acabou. acabou, né? 6. É. Muito bom, muito bom. Parabéns, Lari. Parabéns pela jornada. Parabéns pelo seu transbordo, né? É. Mas a gente também pede para o nosso convidado, para a nossa entrevistada aqui em questão, deixar uma mensagem para todo mundo, não só mulheres, tá? Eu sei que seu nicho aí é mulheres, mas a gente sempre pede para a gente para ampliar. Se a sua mensagem, se a sua voz pudesse chegar a todo mundo, E do vai mundo, e vai chegar. chegar, qual seria essa mensagem? O que é que você gostaria de falar? O que eu quero deixar aqui, que o autoconhecimento, ele não é sobre se consertar, ele é sobre se revelar. Porque a mulher, quando ela se conhece, ela não aceita qualquer versão de vida. Ela escolhe e ela se posiciona. Muito bom, maravilha, parabéns, parabéns mesmo, viu? Obrigada por esse momento, parabéns pela sua trajetória. Tenho certeza que todas as mulheres que você mentora, que você cuida aí, se sentem honradas de ter você como mentora, porque sim, você é diferenciada. Então, continue transbordando, o seu olhinho brilha quando você fala disso, e que seu olhinho brilhe sempre, porque a humanidade precisa disso, as mulheres precisam disso. E quando você cuida de uma mulher, você cuida de uma família, e quando você cuida de uma família, você cuida das crianças que vão se tornar adultos fortalecidos emocionalmente para que a gente possa construir um mundo melhor. É isso aí. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você colha cada vez mais frutos financeiros, emocionais, enfim, que tenha abundância de tudo que o dinheiro pode comprar e de tudo que o dinheiro não pode comprar, porque é um trabalho muito lindo e honrado. Parabéns pela trajetória, viu, Lari? Gratidão. Beijo grande. Um beijo, meu amor, fica com Deus. E assim a gente finaliza mais um momento aqui no Musá Podcast com o Cowork, hoje com a entrevista com Larissa Carvalho, e vocês vão poder assistir tudo no nosso canal no YouTube. Online.